esse cântico, ele é um cântico, para mim, diria que especial, um grande verso também me escolheu para essa noite, né? Eu lembro perfeitamente de muitos anos atrás, falava muitos anos atrás, eu vim aqui como convidado. E por isso eu quero dar esse testemunho. Eu via aqui à frente a Rebeca, a Maite, a Ariane, a Giovana, a Jéssica, a Roberta, Liliane, Cris, Marina. Então esse cântico é um cântico diferenciado no sentido de que traz muitas boas informações. Eu lembro aqui do Adonai, como Deus específico. Então, vamos louvar. Eu quero ouvir a voz das meninas aqui também.
Quem fez a liturgia e escolheu o texto foi a Dulda. Ela nem está conosco hoje pelo motivo de saúde, mas ela escolheu o mesmo texto, que é o texto de Romanos. Eu vou ler alguns versículos de Romanos capítulo 1, dos versos 8 até o verso de número 11. Romanos capítulo 1, dos versos 8 a 11. A alegria que a igreja de Roma proporcionava ao coração do apóstolo Paulo. E nós vamos ver os motivos. Por que uma igreja produz alegria ao coração do pastor? Por que uma igreja produz alegria ao coração de Deus? Diz assim a palavra de Deus, Romanos 1, de 8 a 11. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. No tocante a todos vós, eu dou graças a Deus, através de Cristo, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Que maravilha! Porque Deus, a quem sirvo em meu Espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha que como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça por boa ocasião visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. E o versículo 12, isso é para que, na vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Meus amados irmãos, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de um grupo de pessoas que se reúnem em um determinado lugar para adorar e glorificar a Deus, porque essas pessoas um dia foram alcançadas pelo Evangelho, tiveram uma experiência com o Senhor Jesus, foram convencidos pelo Espírito Santo que eram pecadores, e através da fé em Jesus Cristo, eles se tornaram vidas novas, um novo nascimento. E então, experimentando esse novo nascimento, estas pessoas se reúnem num determinado lugar para louvar, adorar e glorificar o nome de Deus. Esse é o propósito da igreja. A igreja se reúne para adorar, para glorificar e para engrandecer o nome de Deus. Por isso é que nós somos chamados de igreja. E a palavra igreja significa aqueles que foram chamados para fora. Quer dizer, aqueles que foram chamados do mundo para fora do mundo, estar vivendo uma vida que seja santa e agradável a Deus. É claro que é uma metáfora assim, fora do mundo. Vivemos nesse mundo, mas vivemos uma vida como cristãos, como vidas transformadas. E nesta comunhão, nós devemos ocasionar uma vida de amor a Deus, dedicação à palavra, à obra de Deus, proclamar a palavra de Deus, e assim nós seremos uma igreja viva e eficaz. E aqui o texto da palavra de Deus nos mostra que o apóstolo Paulo recebeu, quando ele escreveu esta carta, ele estava preso, e ele recebeu informações da igreja de Roma. E olha o que ele fala aqui, que coisa engrandecedora. Ele não ouviu falar que lá na igreja de Roma tinha um grande coral, um grande conjunto de louvor, que havia pessoas que tocavam bem. Ele não ouviu isso. Isso faz
do Senhor, ela cumpre o que o Senhor manda. O que Jesus nos mandou fazer? Que nos amemos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, a primeira coisa é o amor. O fruto do Espírito é o amor. Nós temos que nos amar uns aos outros. Não pode haver nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, qualquer outra coisa de mim para com qualquer irmão, nem de qualquer irmão para comigo. Nenhum de nós temos que viver em amor. Porque viver em amor, diz que o amor jamais acaba. O amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor é paciente, é benigno. O amor jamais acaba. Então, essa é a primeira coisa. E Jesus diz: vós sereis verdadeiramente meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. E o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Então, se nós queremos ser uma igreja forte, e quando eu estiver longe, ou quando eu estiver já entregar a igreja de Vila Formosa e ouvir, eu quero ouvir isso. A igreja de Vila Formosa é uma igreja que proclama a fé em Cristo, porque vive, em primeiro lugar, em amor. E o amor é fundamental, meus amados. E a Bíblia fala que Deus é amor. E meus amados irmãos, a minha alegria, como era a alegria do pastor Paulo para com a igreja de Roma, é porque eles vivenciavam a fé em Cristo Jesus. Quer dizer, havia ali amor, havia ali confiança em Deus, e havia ali trabalho na obra de Deus. Mas a segunda coisa é seguir os ensinamentos de Jesus. Eles viviam em união. Não é que não tinha problemas, é claro, não existe igreja perfeita, mas eles viviam em união, e eles estavam lembrando do que Jesus ensinou lá no capítulo 17 de João: Pai, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meus amados irmãos, para as pessoas verem a presença de Jesus nas nossas vidas, aqueles que nos servem, que nos odeiam, na nossa caminhada, no nosso viver, nós precisamos viver em unidade. E essa unidade só é conseguida debaixo da direção do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem trabalha na minha vida e fala: eu e meu irmão somos um no Senhor. Tem um canto que agora me veio a mente, eu vou pregando e vou lembrando dos cantos, né? Como é que é? Quem lembra aí? Como é que é? Como é que é o canto? Deixa eu ver se eu lembro. Como é que é o coral de canto aí? Batiste, tem coral. No Espírito unido somos um no Senhor. No Espírito unido somos um no Senhor. O amor é conhecido cristão, né? É assim mesmo, né? Fui bem ou não? Lembrei, né? Talvez está velha, mas está bem, né? Então, irmãos, é nessa direção. Que maravilha quando isso acontece. Como é gostoso nós vivenciarmos isso. Nós saímos felizes numa culto de adoração, num momento de comunhão, porque nós vivemos nesse Espírito, somos um no Senhor. Como é maravilhoso isso, irmãos. E quando nós estivermos sempre exercitando isso, meus irmãos, jamais teremos sentimentos de outros que não seja: nós somos a igreja de Cristo, nos reunimos aqui nesse lugar para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Olha que maravilhoso. Então é uma igreja que realmente vivencia esta orientação de Jesus, que eles sejam um, para que o mundo creia. Agora, irmão, se eu sair daqui e eu vou lá visitar o Paulo e a Noêmia, e eu estou lá visitando, de repente eu estou lá e está dando Aparecida, eu falo: você está vendo como é que o João e Luiz e a Egre dirigem as coisas? João Luiz lá no louvor, a Egre, o que vai pensar lá na Aparecida? Ou eu estou aqui almoçando com eles, começam a falar mal de alguma coisa da igreja, falar de alguma coisa, aqueles que estão ouvindo, o que eles vão pensar? Por isso é que nós temos que pensar como conversar, como dizer as coisas, e queremos sempre o bem, sempre queremos o melhor, para que sejamos uma igreja em união. Há um problema, então vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar, vamos buscar a direção de Deus, vamos buscar a direção de Deus. É isso que nós temos que fazer. Por quê? Porque com isso
nós vamos nos aproximar. Aí nos encontramos na igreja domingo. Como foi gostoso estarmos juntos, né, irmão? Como foi? Isso chama-se uma igreja que busca a união e não deixa o inimigo, não dá oportunidade para o inimigo que está ao nosso redor. Ele não descansa. Diz a palavra de Deus que fica procurando uma brecha. Nunca dê brecha ao inimigo. E como é que eu vou vivenciar isso? Sendo uma igreja que busca a união. Mas como é que eu vou buscar a união? Diz que a união só é buscada quando eu digo assim: vem Espírito Divino, grande ensinador. Eu tenho que ser ensinado pelo Espírito Santo a como viver nesse corpo, a como caminhar nesse corpo que é a igreja, onde há vários membros, mas todos são importantes, e a direção desse corpo é feita pelo cabeça, que é Jesus Cristo. Não o pastor Gilberto que manda na igreja. Eu postei aqui porque ele não é, a igreja de Roma não é lembrada pelo pastor, mas é lembrada pela sua fé. Muitas vezes as igrejas são lembradas pelo pastor, a igreja do pastor tal, do pastor tal, do pastor tal. Mas como é que vive essa igreja? E a fé em Cristo, e o viver, e a direção do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem deve estar presente e comandar a minha vida, as nossas vidas. E o Espírito Santo não traz divisão, ele traz união, ele traz conforto, ele traz orientação, ele faz com que nós façamos a vontade de Deus e sejamos vasos de bênção nas mãos de Deus. É assim que essa igreja estava caminhando. Então, ela caminhava confiando no Senhor, ela seguia o mandamento do Senhor: amem uns aos outros como eu vos amei. Elas buscavam a unidade e viviam sob a orientação do Espírito Santo. Então, o que provocava no meio dessa igreja aquele sentimento de eu quero mais. Eu quero mais, eu gosto de estar com os irmãos, é gostoso, com bom e com suave. Viver em união com os irmãos. Ali o Senhor está presente e a sua bênção dura para sempre. Salmo 133. Porque o Senhor está presente, não são as partes do culto, não é o pastor, não é nada disso, é a presença de Deus que faz com que nós tenhamos essa atmosfera de vida de igreja que é proclamada a sua fé, fora das suas paredes. É a presença de Deus. E por isso o apóstolo Paulo falava o que aqui? Olha o sentimento dele, meus amados irmãos. Olha como uma igreja provoca um sentimento na vida das pessoas. Eles se aproveitam desse momento. Diz assim o texto, né? Olha, eu quero estar com vocês, porque Deus é minha testemunha, que eu oro por vocês, faço menção de vocês e suplico a Deus por vocês em todo o tempo. E eu quero uma boa ocasião para visitá-lo. Ele estava preso, ele estava pensando em ser liberto somente, estava pensando em ser liberto e estar com os irmãos. Isso causa aquele sentimento: eu quero estar com os irmãos. Como é gostoso estar com os irmãos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É isso que ele está falando, desejo ver. Não é estar no templo, no caso aqui em paredes, né? Mas é estar com os irmãos, a igreja que se reúne. E ele diz assim: porque desejam ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom, para que eu e você sejamos abençoados, tornando-nos amigos para sermos abençoados. É assim, é esse sentimento. Eu quero estar naquela igreja, porque eu sinto que aquela igreja vai me abençoar e eu vou ser abençoado. Ali eu sinto louvor e adoração ao Deus único e verdadeiro. Ali eu sinto a fé viva em Jesus Cristo, o amor. Ali eu me sinto como se eu estivesse no céu, um pedacinho do céu. Então era esse sentimento que era provocado no coração do apóstolo Paulo. Por isso que é importante estar na igreja, ir na igreja, estar em comunhão com os irmãos. Agora, sabe, irmãos, por que o apóstolo Paulo falava isso? Porque ele falava assim: sabe, irmãos, eu sei da luta de vocês para comigo. Vocês nunca me desampararam. Eu queria fechar com aqui. Ele fala da igreja de Roma, de 36 pessoas que trabalhavam com ele. E eu vou ler, vai ser cansativo, mas eu quero que você preste atenção. Ele diz assim, Romanos capítulo
elogiado bastante. Então ele tinha vida preciosa. Depois ele fala assim: saudai Áquila e Priscila, meus cooperadores, os quais pela minha vida arriscaram as suas próprias cabeças. E eu lhes agradeço, não somente eu, mas também a igreja dos gentios. Olha um casal maravilhoso na vida do apóstolo Paulo. Ele conheceu Áquila e Priscila, foi morar na casa deles durante 18 meses. E ele fabricava tenda junto com Áquila. Ele era artesão, né? Então, olha. E ele diz aqui que esse casal ofereceu a sua vida foi colocada em risco. Olha só. E ele fala assim: e eu agradeço por ele, não somente eu, outras igrejas também sabem do amor que eles têm pela obra e pelo reino de Deus. Saibam igualmente a igreja que o Senhor tem na casa deles. Na casa deles tinha uma igreja, que a igreja é perseguida. A igreja está sendo perseguida. Então ele fala: irmão, abra suas portas para a reunião de oração, para o culto. Olha que oportunidade. Aqueles irmãos abriam e eles podiam ser presos a qualquer momento e lançados no cárcere. Mas eles abriram as suas casas, né? E ele diz assim: saudai meu querido Etenete, primícias da asa de Cristo, saudai Maria, que muito trabalhou por vós, saudai Andrônico e Júlia, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos que estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliado, meu dileto amigo do Senhor, saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques, saudai Áferes, aprovado em Cristo, saudai a casa de Aristóbulo, saudai o meu parente Herodiano, saudai a casa de Narciso, que estão no Senhor, saudai Trifena e Trifósio, os quais trabalharam no Senhor, saudai a estimada Pérsia, que também muito trabalhou no Senhor, saudai Rufo, eleito no Senhor, e comigo sua mãe, que também tem sido mãe para mim, saudai Encíclito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se unem na casa deles. Saudai Aquilólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai uns aos outros com ósculos santos. E ainda virando, ainda tem mais algumas coisas aqui também. Saudai-vos de modo, meu cooperador, Lúcio, Jason, Sósimo, meus parentes, Tércio, que escrevesse epístola do Senhor, saudai Gaio, meu hospedeiro, toda a igreja que se reúne na casa dele, saudai Erasto, Aquário, a graça do Senhor esteja com todos. Meus amados irmãos, por que eu quis ler toda essa lista? Porque eu quero escrever também uma lista, né? Mas eu vou escrever no meu coração, né? Quando eu lembrar da igreja de Pirapomota, eu quero saudar os amados irmãos e citar: saudar o irmão tal, o irmão que me ajudou, saudar o casal tal, saudar o irmão tal, saudar tal. Irmãos, eu já tenho uma lista grande desses irmãos, mas eu quero escrever ainda mais. Nessa minha lista aqui tem muita gente. E eu queria cada vez mais escrever. Você é muito importante. Assim como essas pessoas foram importantes para a vida do apóstolo Paulo, você é importante para a minha vida, para que eu continue como o apóstolo Paulo continuou, fazendo a obra para a glória de Deus. Você vai trabalhar e lá o Áquila e a Priscila trabalhar, não é por causa do apóstolo Paulo, é para Deus. Você trabalha para Deus. E você fala: um ao outro ajudou e se esforça. Pastor Gilberto, eu vou ajudar. Então, irmãos, desejo do meu coração é que eu tenha uma lista ainda muito maior do que o apóstolo Paulo. Eu quero dizer que eu sinto prazer, alegria em estar na igreja de Pirapomota e estar com os irmãos. Sinto a falta daqueles que não veio, sinto falta daqueles que poderiam estar, sinto a ausência daqueles que gostariam de estar, mas não podem por algum motivo ou outro. Sinto a falta, porque eu tenho alegria, eu sempre tenho isso no meu coração. Alegria quando me disser: vamos a Vila Formosa, a casa do Senhor. E o meu desejo do meu coração como pastor é que cada vez mais nós tenhamos esta atmosfera, nós tenhamos esse ambiente, e depois, cada dia mais, a igreja de Vila Formosa esteja testemunhando. E quando os irmãos saírem daqui, nós vamos: que alegria, como é gostoso nós
estavam na igreja. Como sinto saudade de voltar, de estar juntos e juntos engrandecermos o nome do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, o desejo do meu coração como pastor é que esta igreja esteja firmada na rocha, na principal pedra angular, como lemos hoje de manhã, lá no livro de Atos, quando estávamos estudando sobre o apóstolo Pedro e o apóstolo João, quando libertos da cadeia, o pessoal, mesmo convencido de que eles pregaram com autoridade, e que o coxo foi curado e Deus fez uma obra grandiosa através deles, mesmo convencidos, eles falaram: vocês vão ficar, cegaram os seus lábios, vocês não vão mais pregar o evangelho, não, senão vocês vão voltar para a prisão e vão ser açoitados. Aí o Pedro responde: julgai a quem nós vamos obedecer, se a Deus ou aos homens. Como podemos deixar de falar daquele que vimos e ouvimos? Como podemos deixar de testemunhar? E diz que eles saíram e continuaram a pregar o Evangelho. Então é maravilhoso ter convicção, meus amados, para que a igreja seja forte. Precisamos ter convicção. E sabe o que eles disseram? A pedra angular que vocês rejeitaram, os construtores rejeitaram, essa vai ser a principal pedra angular. Quem é a pedra angular? É Jesus Cristo. Deixe Jesus Cristo sustentar a sua vida, o alicerce, aquele que sustenta. Aí nunca você vai ser abalado, nunca você vai ser abalado. E sabe, irmãos, a gente tem sempre falado aqui sobre como enfrentarmos as dificuldades dos vendavais. E Jesus deu esse ensino lá no final do Sermão do Monte, dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é uma pessoa sábia. Vem vendaval, vem tempestade. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, vem as mesmas vendavais, as mesmas tempestades. Não é porque você segue a Jesus que você não vai ter vendaval e tempestade. Ele diz só que o que foi sábio é aquele que ouviu e praticou. Veio a tempestade e a sua casa não afundou. Então, às vezes as pessoas procuram a igreja só num momento difícil. Na hora que ele pastor, vem na minha casa, vem orar, vem fazer isso, pastor, agora eu vou me comprometer, aquilo outro, passou esse vendaval. Mas aquele que é sábio, ele não precisa correr atrás do pastor, ele já segue a palavra de Jesus. Ele fala: pastor, veio o vendaval, olhe por nós, mas o Senhor proverá. Agora aquele que não é sábio, ouve, está na igreja, ouve a palavra, mas não a pratica. Aí vem o vendaval, o que acontece? Ele afunda, aí começa: Deus não me ama, vou na igreja e não sinto nada, o pastor fala não sinto nada, o pessoal canta não sinto nada. Não é culpa da igreja ou das pessoas, a culpa é minha, porque eu não pratico a palavra do Senhor. A Bíblia fala: rogo, pois, irmãos, que apresentem o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com gente cega, mas renovai-vos com a transformação das vossas mentes, oferecendo um culto santo e agradável a Deus. E como é que nós oferecemos um culto santo e agradável a Deus? No coração, que está nas mãos do Senhor. E diz: Senhor, seja feita sempre a tua vontade, para que eu seja cada dia mais lenço nas tuas mãos, um vaso de bênção na igreja, na famosa, e onde quer que eu esteja, eu seja um vaso. Meus irmãos, nós vamos proclamar o nome do Senhor como aquela igreja proclamar, se vivermos essas verdades da palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos guie. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé.
na cruz em meu lugar por causa dos meus pecados. O seu sangue foi derramado e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, o justo pelos injustos. E cremos que Jesus ressuscitou. Meus amados irmãos, como é precioso ter esta fé. Por isso é que no texto que foi lido lá em Romanos, na leitura bíblica, como a palavra de Deus é perfeita, ela diz assim: o Evangelho para aquele que crê é poder de Deus. Para quem não crê, Jesus ressuscitou, é loucura, é verdade. Para nós que cremos, é o poder de Deus, amém? Amém. Jesus ressuscitou. E Paulo fala, né? Se Cristo não tivesse ressuscitado, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas ele ressuscitou e apareceu. Primeiro a Cefas, como ele diz, o apóstolo Pedro, depois a mais de 400 irmãos também disse. Ele ressuscitou e está vivo, e está vivo hoje, no meu, nos nossos corações e na igreja. Ele é o Senhor da igreja, que é orientada pelo Espírito Santo. E ao comermos desse pão e bebermos desse cálice, estamos certos de que vivemos uma vida que é para engrandecer o nome de Deus. Engrandecer o nome de Deus. É o maior privilégio, não há nada mais gratificante do que poder engrandecer e glorificar o nome de Deus. Por isso eu convido os irmãos, os amados irmãos que estão em comunhão com Deus, estão vivendo de acordo com a palavra de Deus, a receberem o cálice, símbolo do sangue de Jesus e o pão, o seu corpo sacrificado na cruz do Calvário. Depois, vamos todos juntos, a uma só vez, comermos o pão e bebermos o cálice. E dizemos: enquanto eu como do pão e bebo do vinho, continuarei a proclamar o nome do Senhor até amanhã, até depois de amanhã, não, até que Ele venha. Eu creio na volta do Senhor, eu creio na volta, na vinda do Senhor. Quando será, eu não sei, mas eu creio que Ele vai voltar e eu quero estar preparado. Por isso Jesus deve vigiar e orar. Recebei o pão e o cálice que é do Senhor. No meio de todos, diz o Senhor: bebei, esse cálice é a nova aliança em meu sangue, diz o Senhor. Recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e nos dê a paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a direção, o louvor e o poder do Espírito Santo estejam convosco e convosco permaneçam até que